Olá e bem-vindos à edição número 167 do Posto Emissor. Estamos num tempestuoso, ainda não tanto, mas penso que a coisa vai piorar ainda. 19 de outubro de 2023 em Paços de Arcos. O meu nome é Luís Guerra e na minha companhia está Nuno Duarte, que há cerca de 20 anos conhecemos nesse curioso enclave entre, ele já está habituado a ouvir estas coisas, entre o humor, a música e a agitação social, e que deve dizer-se conhecemos sobretudo por Gel. O tio Gel, nos últimos anos, tem um espetáculo chamado Excesso de Bagagem, que percorre o país nesta temporada outono-inverno. Bem-vindo, Gel, e obrigado por fazeres parte desta edição do Posto Emissor. Alô, bom dia, boa tarde, boa noite, não é? Que depois o pessoal ouve às horas que quer, não é? Exatamente. Não é como no outro tempo, que o gajo a rádio tem mesmo naquela hora certa, não é? Tinha que ser, se não ouvias ali, estavas tramado. Este podcast Expresso é só um de muitos que pode ouvir no site do Expresso ou na sua plataforma preferida. Histórias inspiradoras, os debates que importam, entrevistas exclusivas. Da cultura à política, da economia ao humor. Ouça onde e quando quiser. Fica a par das últimas novidades em expresso.pt/podcasts e nas nossas redes sociais. Expresso. Liberdade para pensar. E o povo, pá! E o povo, pá! Quer dinheiro para comprar um carro novo? E o povo, pá! E o povo, pá! E o povo, pá! Quer dinheiro para comprar um carro novo? São indigentes, pá! São insolventes, pá! São repetentes, pá! Olha, eu tinha já a começar, tinha uma história com o meu irmão, agora lembrei-me, na altura das rádios piratas. Eu tenho 48, eu devia ter aí uns 12 ou 13, e o meu irmão menos 3 anos que eu, portanto éramos ali uns miúdos. Na altura havia muitas rádios piratas aqui na zona Lisboa, então a gente morava em Odivelas, apanhava-se muitas rádios. Tu ias a uma loja de eletrónica, compravas um emissorzinho, estavas a fazer uma rádio para, na volta, um raio de 500 metros, 1 quilómetro às vezes, que apanhavas bastantes casas. E então a gente tinha um tijolo, daqueles beatbox, né, como se chama, né? E a gente ouvíamos a rádio com uma cassete a gravar. Porque andávamos sempre à procura de música, né? E então eu lembro que a gente tinha que ter muito cuidado com aquela rodelazinha, tinha que rodar muito devagarinho, porque se fizesse assim se puxasses muito, que passavas 7 rádios, sabe? Então a gente andava ali, quase ali numa precisão microscópica, e às tantas paramos no meio de uma música, pá, que a gente nunca tinha ouvido nada daquele género. Eu e o meu irmão éramos muito rocalheiros. O nosso pai era um gajo dos Led Zeppelin, dos Rolling Stones, essas coisas, dos Black Sabbath, AC/DC e tal. Mas a gente de repente parámos ali numa música que a gente nunca tinha ouvido, pá, um power do caraças, e a gente gravámos 30 ou 40 segundos da música que estava no fim e andámos anos, literalmente anos, 2 ou 3 anos, a ouvir aquele bocadinho sem saber o que é que aquilo era. Era Metallica, era o Creeping Death. Aquilo para nós era o aquilo, acho que era a última parte da música, nem letra tinha. Só anos depois é que vemos, isto é Metallica. Já viste como é que era? Era precioso, aqueles 40 segundos para nós eram preciosos. Vamos depois desta memória do Gel sobre os dias da rádio. Vamos começar precisamente. Já é velho, isto é conversas de velho. Os provectos 48 anos. Vamos começar precisamente pelo momento presente. Tu estás em digressão. Que espetáculo é este? Na bagagem cabem estes 20 anos de percurso visível, ou cabem todos aqueles que começaste a contar desde 1974? Não, cabem todos esses, sabes? Isto é um espetáculo de stand-up comedy, é o meu primeiro solo de stand-up comedy. Eu já tinha feito stand-up comedy várias vezes, mas sempre em noites coletivas com outros comediantes, no âmbito dos festivais, onde eu faço muitas vezes a curadoria dos palcos de comédia e também às vezes me meto lá a fazer 20 minutinhos, 25 minutos, mas nunca me tinha mandado para um solo, que isto, ou seja, cada espetáculo destes, eu no outro dia tive quase 1h30 a falar. E então foi esta altura que escolhi, né? Ou pronto, esta altura proporcionou-se isto acontecer. Aqui um bocadinho vou fazer um intervalo do sal grosso, que é tipo o número que eu tenho tido nos últimos 4 ou 5 anos, que me trouxe muita popularidade, muito trabalho e uma nova geração de fãs miúdos, né? Que às vezes vêm com os pais, agora já me acontece, é emocionante. Tipo, vêm os miúdos com 7, 8 anos, com os pais, às vezes pessoal quarentão, 30 e muitos quarentões, que eles me dizem: eu já te sigo desde que fazias o russo a roubar turistas com seringas em Belém. E vem o filho todo contente, e eu gosto é do sal grosso. E eu assim, isto realmente é uma sorte ter isto, estás a ver? E a mim emociona-me isso. Mas agora neste espetáculo é um bocadinho um ponto de situação da minha vida.
sobretudo da minha vida profissional. Eu já faço comédia há uma série de anos, ainda antes também fazia música, mas ainda tive muitos trabalhos antes. Eu comecei só a fazer comédia, já tinha 29 anos, portanto eu já tinha sido barman, já tinha sido DJ, já tinha sido motorista, já tinha organizado festas de transe, já tinha sido roadie. Já tinha feito muita coisa, que eu trabalho desde muito novo. E então este espetáculo é um bocadinho um ponto de situação aqui de onde é que eu estou, não é? Este gajo de meia idade, não é? Que já fez uma data de coisas e muitas vezes sem pensar muito, que é um bocadinho uma característica minha, que também já me habituei a viver com ela. Eu não sou bom a fazer planos, tudo o que é esse, tipo de planeamento de carreira. Eu às vezes ouço outros colegas a falarem, eu até fico com uma certa inveja, que eles têm as vidas já todas planeadas a médio e longo prazo. Eles já sabem o que é que vão fazer tudo, e agora vou fazer isto e a seguir vou fazer aquilo. E eu o máximo que eu consigo é dizer, sei lá, 3, 4 mesinhos, estamos a perceber, de antecedência. Mas esse meu lado repentista, não é? Mais mercurial, por assim dizer, tem-me levado a sítios e coisas que eu recordo também. Embora isto não seja um espetáculo saudosista, porque também há muita análise da atualidade, mas este meu lado mais repentista, não é? Tem-me levado a ter uma panóplia de experiências que eu hoje, olhando um bocadinho para trás, vejo que me enriqueceram de uma certa maneira e o que me ajuda na comédia. Porque dá-me a hipótese de... Ou seja, eu já aconteceram tantas coisas na minha vida onde eu era o centro do ridículo e fui, não é? Por esta mania de meter-me em coisas que nunca fiz, seguir um bocadinho o meu instinto. Às vezes dou comigo em situações inusitadas que eu não sei o que é que estou ali a fazer e as coisas estão a acontecer, e isso são um bocadinho histórias que eu compilo, ou que fui compilando para não me esquecer delas, e que hoje aqui com este espetáculo é uma maneira de as apresentar. Isso de alguma forma também mostra que ao cabo destes anos todos, Gel e as personagens projetadas por Gel, a certa altura também já se fundem um bocadinho, não é? Sim, completamente. Sim. Às vezes até demais. Eu também falo disso um bocado neste espetáculo, sobretudo ali na altura dos Homens da Luta. Houve ali uma altura onde eu já estava a pensar que era o Che Guevara, de Odivelas, estás a ver? Onde eu já estava a pensar que era a voz do povo, etc. E já estava, se calhar, a projetar-me demais do que aquilo que realmente era. Mas isso também faz parte, não é? Mas sim, hoje em dia já está tudo um bocado misturado. Tu sabes que a comédia já me salvou 2 vezes. Salvou entre aspas, não é? Mas já a comédia já me deu 2 oportunidades de eu refazer a minha vida em alturas onde eu estava a precisar disso, de uma corda para me agarrar. A primeira foi quando eu a comecei a fazer, já há 20 e tal anos. Porque eu comecei pela música. Não sei se tu te lembras. Sim. Blitz, eu fazia ali as minhas músicas, aquilo não era assim nada de especial, mas pronto, eram as minhas músicas, aquilo que eu sentia, aquilo que eu conseguia fazer, com a ajuda também de amigos e do meu irmão, etc. E aquilo não bateu, estás a perceber? Eu investi tudo, vendi o meu carro para fazer videoclipes na altura, de causa das ideias que eu tinha e de ser muito obcecado. Quando me dá uma ideia eu fico tipo cego e vou atrás dela, mas depois aquilo não resultava, não tinha ressonância, e isso feriu-me, porque eu investi muito e fiquei ali num ponto onde eu fiquei um bocado desamparado, a dizer, o que é que eu vou fazer? Foi um bocado uma altura difícil para mim. E eu lembrei-me que as pessoas, eu na maneira séria, como eu encarava a música, ali para mostrar o que estava debaixo da pele, dentro deste coração, etc., dentro desta mente, as pessoas riam-se dos videoclipes que eu fazia, riam-se, pronto, da maneira como eu me apresentava, das ideias que eu tinha quando eu ia aos programas de televisão, ou sobretudo nos videoclipes. Eu lembro do Rui Unas gozar bué com o meu primeiro videoclipe, que era o Viola Elétrica, uma coisa onde Homem-bomba no Rocio, e eles metiam aquela merda no estúdio e tudo a rir-se, e eu em casa, eu assim, que estes gajos, um gajo aqui a abrir a alma e estes a gozarem. Mas depois, nessa altura onde tudo estava a bater no fundo, e eu na altura estava no meio de uma relação também muito, muito intempestiva, assim, uma paixão muito assoladora, cheia de sofrimento, né? E vi-me ali numa altura bastante desamparado e assim, sem saber o que fazer, e lembrei-me dessa cena do riso e pensei, se calhar há aqui alguma coisa para mim, para a comédia, né? E então fui-me inscrever num curso para aprender a editar, porque estamos a falar de uma altura onde não é como hoje, que a gente temos todos uma máquina de filmar e um computador no bolso onde podemos editar e todo mundo vê. Não, na altura não era tão fácil ter acesso a material, pelo menos para mim, para filmar e editar. Fui-me inscrever num curso para editar, porque eu em estúdio já andava a criar umas rotinas. Quando estava com os meus amigos a fazer a música,
eu já estava com umas rotinas cómicas, sobretudo com aquilo que veio a ser o meu primeiro personagem, que era o russo, o toxicodependente orgulhoso. Isso eram umas rotinas que eu usava em estúdio, até para animar a malta do vá lá, faz-me lá esse favor, toca lá uma guitarrinha que eu mando na picha. Tipo, pronto, ali para animar a malta. E o pessoal ria-se daquilo e eu comecei-me a lembrar, ok, deixa-me lá experimentar, tornar este personagem algo real, filmar algo com ele. E assim fiz, e depois fui levar ao Unas, ao gajo que se ria de mim, mas que me abriu a porta, na altura no Cabaré da Coxa, e gostou daquilo que eu fazia. E então durante ali uma série de semanas estive no Cabaré da Coxa. Depois já surgiu mais um personagem, mais outro. Entretanto apareceu a Revolta dos Pastéis de Nata na RTP2, que me abriu a porta, gostou daquilo que eu fazia, chamou-me e tive ali. Ou seja, a comédia salvou-me, não é? E deu-me a hipótese de fazer música com sucesso. Que para um cana rachada como eu ainda hoje é um motivo de orgulho, né? A comédia deu-me a hipótese de eu ter números musicais, género os Kalashnikov, os Homens da Luta, né? Aí ainda agora o Tio Gel do Sal Grosso, não é? A comédia deu-me essa hipótese de eu fazer música, que era o meu sonho de infância. Porque o meu sonho de infância era, eu fechava-me no meu quarto com os discos do meu pai lá no giradiscos dos Rolling Stones e tal, e eu estava ali a fingir que era o Mick Jagger, estás a ver? E o Jim Morrison e o Robert Plant. Esse era o meu sonho, era estar ali em frente ao público a cantar: como é que é, Covilhã? Quero ver essas mãos no ar, é? E eu ali fazia os meus espetáculos e tal, e a comédia deu-me essa oportunidade. E depois, outra vez, ou seja, eu tive esses anos todos e com os Homens da Luta. Depois, no fim dos Homens da Luta, encontrei-me num espaço de grande exaustão, de cansaço, estar muito tempo a fazer aquilo, de já estar muito envolvido, porque a gente andava ali no meio das manifestações, era uma altura politicamente muito, muito agitada, epá, e aquilo começou-me a subir à cabeça. Às tantas eu já não estava bem a fazer comédia, eu já estava a fazer mais política do que comédia, e aquilo, houve ali um momento onde eu me encontrei muito cansado e decidi parar de fazer comédia. Estive a realizar documentários, realizei o documentário dos Pop Del Arte, realizei o documentário dos Gift. Pronto, tive ali um tempo a trabalhar, mas ao mesmo tempo havia aqui uma lacuna que me estava a deixar meio triste ou com um vazio. E novamente, no meio de uma macacada que eu faço no meio da minha cozinha, surge o Tio Gel do Sal Grosso. Sal grosso, o tio está aqui para mostrar a dieta do tio a vocês. É sal grosso para a cabeça e não sei o que mais. E de repente estou outra vez comigo ali no furacão da comédia, né? Com pedidos de espetáculos, miúdos novos, as crianças, e eu passar na rua e ao Tio Gel do Sal Grosso, lembras que aquilo? E a comédia realmente daí novamente segunda vez vem-me pescar, né? Há uns valentes anos dizias numa entrevista à Blitz que o humor acessível pelos meios de comunicação em Portugal era na altura, pelo menos era essa a tua percepção, muito politicamente correto, fingindo-se não o ser. E depois teceste algumas considerações não especialmente elogiosas sobre quem estava em alta na altura, o Gato Fedorento, os contemporâneos, que para quem não se recorda era uma série que tinha o Nuno Marco, o Bruno Nogueira, o Nuno Lopes. Mantens ou vês as coisas de outra forma? De certa parte mantenho. Eu acho que sobretudo na televisão mantenho com uma ressalva, que é não posso manter completamente, porque eu tive a oportunidade de fazer bastantes programas de televisão, sobretudo aqui nesta casa, na SIC, onde nós estamos, e levar ali a fasquia, mesmo em termos judiciais, ou seja, eu tive a oportunidade de mostrar ou de fazer aquilo que eu achava que era realmente o humor que eu gostava, e assim o fiz. Um humor mais em bruto, por assim dizer, mais sal grosso, né? Mais em pedra, com menos polido. E filo tão bem ou tão mal que de repente fechou-se também a porta para mim nas televisões. E eu acho que as televisões, nesta fase, houve ali uma fase de abertura que eu aproveitei e outros também aproveitaram. Tipo o Carlos Afonso, este senhor, o próprio Rui Sinel de Cordes. Houve ali há uns anos onde foi possível fazer, no âmbito da televisão, coisas mais politicamente incorretas. E acho que hoje em dia voltou um bocadinho para esse politicamente correto, e às vezes ou seja, é um politicamente correto com a capa de que somos rebeldes e tal, mas rebeldia não é bem aquilo que a gente vê no humor mainstream hoje em dia, para mim. Mas felizmente surgiu a internet e a força que a internet tem em termos da possibilidade que te dá de tu fazeres praticamente tudo o que tu queres, seja em redes sociais, seja em apps tuas, ou sítios onde tu chamas os teus fãs
para de uma forma lhes mostrares aquilo que tu queres mesmo fazer, seja aos Patreons da vida, seja outro tipo de aplicações que permitem um contacto direto com aqueles que gostam de ti. E hoje em dia já não há a necessidade, como havia há 20 anos e há 15, 20 anos quando eu estive na televisão, e eu fui um dos privilegiados nesse aspecto, ou seja, tu nessa altura tu ou estavas na televisão ou tu não existias. As pessoas não te conheciam, não te viam, não tinham outra maneira de te ver. E isso, quando eu cheguei a essas afirmações que eu disse, era algo que eu notava, e eu provei que era algo que havia público para um tipo de humor diferente, né? Que tanto tinha eu, como tinha o Carlos Afonso, como tinha o Rui Sinel de Cordes e outros que faziam coisas um bocadinho mais arriscadas, né? Mas hoje em dia, se tu reparares bem, desapareceu outra vez. Estamos outra vez numa fase onde a comédia que nós vemos, a comédia e o humor que vemos na televisão é uma comédia politicamente correta na medida em que não causa realmente problemas aos canais. Porque eu tenho, e eu ainda tenho processos judiciais onde estou eu e a SIC metidos. Estás a perceber? E eu fiz muitas coisas que deram muitos processos judiciais e alguns problemas mesmo para o canal em termos de patrocinadores. Portanto, eu invadia bombas de gasolina e amarrava mais bombas, tipo, como estes putos agora estão a fazer, gente. No Vai Tudo Abaixo já fazíamos isso dentro da nossa comédia, e depois lá vinha a Repsol a ligar para a SIC, ou o Ministério da Economia, ou a nós. Isso para um canal privado, eu percebo, não é muito agradável teres um artista que está a debochar com os patrocinadores, né? Eu isso que eu percebo. Qual foi a aventura que te causou mais chatice? A nível judicial, várias coisas, sobretudo com os homens da luta, cortes de estrada, invasão de propriedade, altercação da ordem pública, tudo isso eu fui condenado. Quando às vezes eu ouço falar dos limites do humor, e às vezes os colegas são muito rebeldes, né? Não há limites para o humor não tem limites. Eu sou a prova que há limites para o humor, limites judiciais, limites na lei, legais. Esses que eu disse já são alguns: altercação da ordem pública, invasão de propriedade, manifestação ilegal, usurpação de funções. Tive processos disso tudo e fui condenado disso tudo em crimes públicos, né? Em crimes que é o Estado que está a agir contra ti, né? Contra ti, muitas vezes contra o canal que está a emitir. O que faz com que se calhar essa abertura para o sal grosso já esteja fechada aqui nos canais, mas pronto. Felizmente temos a Ternet e o Elon Musk que nos deixa fazer tudo. Falavas há pouco agora dos limites do humor, que é uma questão que, enfim, qualquer humorista já teve que responder alguma vez na vida. Como é que lidas com aquilo que parece ser, dizem algumas vozes, uma confusão entre dois planos? O plano do humor, de fazer algo ou satirizar algo, e o plano da realidade. Depois há aqui vê se me consigo explicar melhor. O humorista às vezes é chamado a responder por questões morais hoje em dia, não é? E quando temos aqui dois planos diferentes, que é o plano da vida, se quisermos assim chamar, e o plano daquilo que tu podes fazer em termos ficcionais, em termos de sátira, em termos de humor em torno da vida. Assim. Só que às vezes as coisas hoje em dia parece que são um bocadinho confusas. Alguém que veste a pele de criminoso parece que já é criminoso. Não, está apenas a vestir a pele de... Olha, eu quando ouço pessoal a dizer que não há limites para o humor, isso para mim é uma contradição. Porque o humor é a transgressão do limite. Há sempre limites, seja limites morais, seja limites éticos, seja limites religiosos, sociais, económicos, seja limites legais. Há sempre limites. Cada pessoa tem o seu limite, cada grupo de pessoas tem o seu limite, cada comunidade tem o seu limite, cada país tem o seu limite, cada cultura tem o seu limite. O limite é aquilo que a pessoa considera sagrado. E o humor é essa transgressão. É tu dizeres algo que supostamente desmistifica o que para outra pessoa é sagrado. Quer seja o clube, quer seja o partido, quer seja a tua relação com a tua família, quer seja a tua relação com a natureza, quer seja a tua relação contigo própria, daquilo que tu achas que tu és. O humor é isso. É esse dares o passo de muitas vezes dizeres a cena errada na hora certa. Ok? Portanto, tu falares em que não há limites do humor é uma contradição para mim. Porque o humor é a transgressão do limite. Seja esse limite qual for para alguém, e todos temos o nosso limite. Todos temos algo que nós consideramos que não, isto para mim não é para brincar. E quem diga ao contrário mente. Qual é que é o teu território sensível? O meu território sensível é a minha família. Aí já é um território sensível. Vou dar um exemplo.
E isto, para mim, não há mistificação nenhuma nisto. Isto é mesmo assim. Por exemplo, nos roasts, eu participo em vários roasts, já participei em vários e espero participar em mais. Nos roasts há ali um género da cor de cavalheiros que nós temos, e cavalheiras, que também lá há senhoras de vez em quando, onde, ok, a gente brinca com tudo o que é a tua vida, etc., mas deixamos a família de fora. Isto é algo que a gente se senta a uma mesa e sim senhor, porque pá, está tanta coisa para pegar, né? E aqui estamos lá já a criar um limite, né? Isso não quer dizer que tu não tenhas a liberdade de brincar com a minha família. Tu tens. Porque quando a gente fala do humor, há dois campos. O campo do emissor, aquele que faz a piada, e o campo do receptor, do que ouve a piada. Para quem faz a piada, o limite é a meta. Para tu lá ires e dizer ai, não se pode brincar com isto, ai, estão muito chocadinhos com esta coisa nesta altura, ai, isto choca-te, é aqui que eu vou. É aí que eu vou, sim. Para quem ouve, o limite é a porta, é o portão, a fechadura. Não, brinques com isso. Exato. Pronto, isto sempre foi assim. Portanto, quando vêm dizer que não há limites para o humor, isso é uma contradição para mim, pura e dura, né? E o limite é a transgressão, o humor é a transgressão do limite. E no fundo, a fricção entre o emissor e o receptor, de alguma maneira, é também aquilo pelo qual nós aqui estamos. Porque é assim, há uma obra que para mim, enquanto comediante, enquanto humorista, é a obra de referência em termos científicos daquilo que é a comédia e o processo mental que leva ao riso, ok? De uma forma profissional, que é uma obra chamada de um grande cocainómano austríaco chamado Sigmund Freud. Uma obra chamada em inglês Jokes and a Relation with the Unconscious, que há uma tradição brasileira que é xistes e a relação com o inconsciente, ou seja, piadas e a relação com o inconsciente, ok? É uma obra científica, de psicologia, com uma análise técnica, não é uma obra de leitura fácil, mas onde ele basicamente diz que a maioria das piadas atua no teu inconsciente. Seja uma imitação, seja uma paródia, seja uma anedota, uma punchline de um beat de stand-up. Quando é bem feito, ela atua no teu inconsciente. Ela está a fazer algo que não é expectável que seja feito. Quando eu, por exemplo, eu aqui se me puser a imitar alguém, um Marcelo Rebelo de Sousa ou alguém, isto na tua mente tu riste pelo inesperado. Sim. Não estava à espera disto. Ou quando eu faço uma paródia, uma anedota com aquele final de surpresa, tu riste por essa surpresa que é feita dentro da tua cabeça. Isto é uma parte, segundo Freud, né? A outra parte é o que ele chama humor. E aqui é essa definição que eu te dei. Aí já é um approach racional. Ele chama-lhe uma vitória do ego sobre o superego. O ego sendo o nosso desejo, o superego sendo os nossos valores que nos regem. E ele chama o humor a esse exercício racional, diferente dos outros que atuam no inconsciente, essa rebeldia. Ele diz que o humor é sempre rebelde e tem sempre uma vítima. Okay? Ao contrário de uma imitação ou de uma cena de clowning ou de outro tipo de comédia que atua no inconsciente. Portanto, esse tipo de limite é realmente a matéria-prima do humor. Ele dá um exemplo muito engraçado, ou seja, pelo menos que eu acho engraçado, né? Do que é esse humor. Ele conta uma história ali no seu livro, onde há um gajo que vai ser condenado à morte a uma segunda-feira, está na prisão, vai ser condenado à morte, vai ser enforcado, e então o guarda prisional vai buscá-lo, vão os dois só sozinhos, o guarda prisional e ele, pelo corredor da prisão, até chegarem ao pátio onde está o cadafalso montado, e o guarda da prisão, quando abre a porta do corredor para o pátio, está um lindo dia de sol, e o gajo que vai morrer vira-se para o guarda e diz assim: está a começar bem a semana. Ele dá este exemplo como um exemplo do humor. O guarda é a vítima. E ele está a desafiar o próprio conceito de morte, de ir morrer. Que é como é que eu tenho a dizer? O tabu supremo, né? Este é o exemplo que o Freud dá daquilo que é o humor. Isto é o que eu gosto. Nem sempre é o que eu faço. Muitas vezes também faço outro tipo de paródia ou de qualquer coisa para provocar o riso, porque o que a gente quer é provocar o riso.
Mas realmente o que dá gozo e o que dá problemas, o que dá problemas mesmo a sério, quer seja as pessoas quererem te bater, ou processar, ou fecharem as portas dos seus canais para tu não poderes lá fazer mais nada, é esse desafio mesmo, esse deboche perante aquilo que se acha sagrado. E muitas vezes aquilo que se acha sagrado, hoje em dia, sobretudo nos nossos tempos, é a própria pessoa em si. A gente acha-se o suprassumo da bananeira, né? O rei da selva. Epá, e quando tu debochas com isto, quando tu tornas alguém ridículo, é realmente algo poderoso. Na altura da revolta dos pastéis de nata, o Luís Filipe Borges dizia que, pela natureza da improvisação e de coragem física dos teus sketches, estavas sempre, passo a citar, habilitados-te a levar na boca. Isto chegou a acontecer? Sim. Cheguei a levar nos cornos. Às vezes não fui rápido o suficiente a fugir, embora seja uma pessoa ágil. Levei várias vezes nos cornos, pá. Com o Carlinhos, o machista gay, uns encontrões com os homens da luta, com um personagem que eu tinha. Uma vez levei um chapadão de um velho. Eu tinha um personagem mas isto já não foi no Revolta dos Pastéis de Nata, foi já não vai tudo abaixo. Vai tudo abaixo. Eu tinha um personagem que era o José Manso, o vendedor de caixões. Era um cangalheiro. E então o José Manso andava atrás dos velhotes com uma fita métrica, logo a tirar-lhes as medidas. E eu uma vez fui ali para o pé da Alameda, onde os velhotes estavam ali a jogar à sueca, né? E eu fui ali, começo a medi-los, assim, com um catálogo de caixões, já a mostrar-lhes os caixões e tal. Epá, e há um velho que está ali calado. E eu estou a medir os outros todos, os colegas todos da sueca. E quando me vou aproximar dele, estica assim a fita métrica nas costas dele. Ele dá-me assim uma chapada com a parte de trás da mão, mesmo a padrasto. Estás a ver? E eu até a cara foi assim para o lado. E eu afastei-me dele, mas a minha preocupação não era ele dar-me mais, porque eu senti que podia-me... Ou seja, tinha levado aquela de surpresa, mas senti que me podia fugir às próximas. Sim. Mas a minha preocupação era não o hostilizar muito, porque eu precisava que ele assinasse o papel para a gente poder emitir as imagens, não é? Eu tinha levado ali uma chapada em vão, né? Mas depois acho que ele lá assinou, tenho a sensação que sim, e lá podemos passar essa grande chapada. Em 2009. Mas é o que eu estava a dizer. Epá, isso para mim é uma coisa que me dá gozo, e isso para mim é um bocadinho mesmo a linha que eu gosto, que é essa linha do deboche, daquilo que eu considero o humor que me agrada. Que é esse humor que provoca reação, né? Esse humor quando tu estás mesmo a mexer naquela situação que é que tu não sabes o que é que vai acontecer, porque estás a mexer em algo, por exemplo, a medir velhos para caixões, né? E estás mesmo, o que é que este está aqui a fazer, né? Estás a gozar, né? Eles são um bocadinho as vítimas, mas no caso, a vítima nesse caso fui eu, com uma chapada ali bem metida. Em 2009, numa entrevista à Blitz, dizias que no Vai Tudo Abaixo, o programa que tinhas na SIC Radical, estavas mortinho por apanhar o então primeiro-ministro José Sócrates, e afirmavas então chamarem-lhe animal político da morticária, é só arrogância e prepotência. Agora que anda aí este caso Freeport, adorava que os ingleses pedissem a extradição dele para a Inglaterra e o trocassem pelo Vale Azevedo. À luz do que se passou entretanto com o então primeiro-ministro que esteve preso, lembremos-nos, fazer humor também é ver mais além, ver com mais clareza, ver primeiro. Não sei se ver primeiro, mas é bastante apetecível, pelo menos para mim era, e para o meu irmão também, é bastante apetecível quem se apresenta com muita arrogância, com muita vaidade, com muito quer posse e mando. Para quem gosta deste estilo de humor, este que eu estava a descrever, é bastante apetecível. E para nós o Sócrates era bastante apetecível, e a gente azucrinou-lhe muito a cabeça. E o que azucrinava mesmo a cabeça era, a gente ia tipo às coisas do Sócrates, fizemos várias ações dele de campanha, sítios onde ele estava, inaugurações, etc. Mas a gente ia apoiá-lo. Isso é que o enfurecia, estás a perceber? E vinha os chefes de gabinete aqui a ligarem para a SIC, é uma vergonha esses vossos assalariados que eles estão a fazer ao primeiro-ministro, porque a gente invadia as cenas e a gente ia dizer obrigado Sócrates, porque contigo há luta, né? Tu estás a provocar tanta, como é que eu tenho a dizer? Tu estás a provocar tantos problemas ao país, né? Obrigado, porque isto é o nosso combustível, né? E tivemos várias com ele, várias. Temos aqui o salto perfeito para os Homens da Luta, o duo dos irmãos Nuno e Vasco. Eles surgiram numa altura de forte contestação em Portugal, não vale a pena lembrar muito as políticas de austeridade, a entrada do FMI, entretanto. Assumir uma identidade de artistas de intervenção à moda do PREC era mais do que uma caricatura.
também uma demonstração de respeito e carinho por ideais que se viam progressivamente dinamitados? Ou era. Eu lembro, por exemplo, de uma entrevista em que tu disseste que tiveste um avô que esteve preso, Sim. uma familiar, uma atriz-avó que teve 40 anos a tear sem ter direito a férias. Toda a minha família, sobretudo a família do lado do meu pai, era uma família muito politizada à esquerda, uma família do Barreiro, muito politizada à esquerda, militantes do PCP, etc., com passagens pela prisão, etc. E eu e o meu irmão crescemos muito no meio dessa ideologia e sobretudo dessa iconografia da música, das festas do Avante, das manifestações do 1º de Maio. Estamos a falar, eu nasci em 74, o meu irmão em 78, nós apanhámos ali a coisa quente, né? E para um miúdo aquilo era fascinante, né? Havia cor, havia ritmo, havia entusiasmo. Eu lembro de ir à festa do Avante e de repente ver a minha avó a cantar. Eu nunca vi a minha avó a cantar. E de repente, epá, isto, há aqui alguma coisa especial que se está a passar. E a gente bebemos tudo, muito todo esse caldeirão cultural e estético na infância. Depois, quando já estávamos no deboche, esse tipo de racionalização é feita muitas vezes a posteriori, porque eu lembro-me exatamente do momento em que eu e o meu irmão tivemos a gênese, a ideia, a fagulha que criou os Homens da Luta. E muitas vezes na minha vida tem sido assim, que acontece de uma forma muito espontânea e de repente. Eu lembro que estávamos, eu e o meu irmão, a ver televisão, os dois em casa à tarde ou à noite, estávamos os dois sozinhos a ver televisão. E isto aí 2004, 2005. E vai a reportagem num canal de notícias para uma manifestação da CGTP, não sei onde. Epá, mas assim uma coisa muito formal, 3 ou 4 velhotes com uma bandeira, um megafone em cima de um carro ali com aquelas palavras de ordem, mas assim uma coisa já muito gasta, uma coisa assim já muito rotinada, muito usada, estás a perceber? E eu lembro de estar no sofá e virar-me para o meu irmão e dizer assim: pá, isto hoje a luta foi fraca, pá. Epá, e o meu irmão, que a gente tem esta química, o meu irmão, pá, pois foi, pá, esta luta já não é o que era, pá. Epá, pois é, olha, amanhã não venha à luta, pá, vou meter baixa à luta, pá, tenho aí uma amante minha. Epá, e começamos nesta palhaçada e a rirmos-nos os dois e assim, pá, isto é qualquer coisa, né? O sinal era sempre quando eu e o meu irmão nos começávamos a rir um com o outro. Este era o sinal que a gente estava em qualquer coisa. E ali na altura a gente depois houve a hipótese de a gente fazer o Vai Tudo Abaixo, que nos exigia meia hora por semana de vários sketches, portanto a gente tinha que apresentar qualquer merda e lembrámos. Ei, lembras-te daquela vez, aquela brincadeira que a gente estava a ter dos dois gajos da CGTP, ali da luta, e assim, vamos lá então desenvolver isto. E aí começar a pensar um bocadinho, ok, então, pá, eu vou ser assim um género de Zé Mário Branco, tu és um género de Zeca Afonso, o meu irmão toca, né? Sim. Vamos criar um mantra, vamos criar um kiri, vamos buscar aquela coisa do Zeca, aquelas músicas que a gente crescia de ouvir e adora, né? E eu ali aquele estrionismo, camaradas, pá, um bocadinho à la FMI, né? Dá tudo. E íamos fazer a luta, e depois o lado cómico era a gente fazia a luta, vai camaradas, para a força, camaradas, ali não sei o que, aquela luta, e depois parávamos e íamos para o Ramiro comer sapateiras. E esse era a punchline, né? E essa é a criação dos Homens da Luta à gênese. E a gente mal começa a fazer, que é uma coisa que a comédia tem muito, e a música também, que é, tu sentes logo pela ressonância da malta, tu sentes. Eu lembro da gente ter feito 2 sketches, ter começado o Vai Tudo Abaixo e logo na rua ter sentido o pessoal isto está alto, ok? Isto, tu sentes essa ressonância, aqueles que o pessoal gosta mais e menos. Muitas vezes não coincide com aquilo que tu achas que é bom ou não é. Muitas vezes não coincide. E a gente, pronto, ali, isto 2005, 2006, 2007, ali estávamos nós, ali o Sócrates, apanhamos muito o Sócrates, começamos ali a chatear um bocadinho a cabeça também, mas a outros. E de repente vem a crise. 2008, a gente até estamos nos Estados Unidos quando rebenta aquele escândalo do Lehman Brothers. Nós estamos mesmo lá no Wall Street a fazer um programa para a Radical também dos outros personagens, e quando voltamos fechou-se um bocado aqui a porta da Radical, suspeito eu, por causa de um acumular de queixas que já estava a haver nossas e tal. Então a Radical decidiu, fazer uma pausa, vocês já aqui estão há 4 ou 5 anos seguidos. E eu percebi, ok, fazer uma pausa, tudo bem, sem stress. E então decidi, falei com o meu irmão e disse, olha, vamos criar a banda dos Homens da Luta. Isto agora vem a crise, isto é para nós. Isto é a nossa onda da Nazaré, estás a ver? E então formámos a banda. A nossa ideia era, vamos fazer música como se fazia em 1975, como fazia o GAC. Buscar pessoal das concertinas, pessoal dos tambores,
Vamos buscar ali aquela polifonia toda. Nós já tínhamos muitas bases disso porque crescemos a ouvir isso tudo, né? E então aquilo foi um processo criativo muito produtivo e muito rápido. A gente fazia muitas músicas porque a comédia deu-me isso. A comédia, da maneira como eu a faço, sobretudo ligada à música, nunca me dá muito a angústia da folha em branco. Porque a gente, por exemplo, fosse os Kalashnikov, ok, isto é guerra, ok, Irão, Iraque, África. Ou seja, tu quando tens em ti o conceito, é muito mais fácil criares, né? Nos Homens da Luta, ok, o que é? É desemprego, é corrupção, é os impostos, é, sei lá, é a habitação, é tudo, né? Tudo era pretexto para a gente fazer temas, né? Naquela premissa utópica que nós tínhamos, com a qual ganhámos o Festival da Canção. A luta é alegria. A luta é alegria. Onde é que isto já só viu, né? Porque depois da luta tens o marisco, não é? Exatamente, porque a luta é alegria. A gente fazia a luta e logo a seguir à luta vinham os benefícios da luta. Tu não tinhas que esperar, como no comunismo, né? Não, aquilo a gente fazia a luta, mal acabava a luta, íamos para o striptease. Estás a ver? Nossa. E esse paradoxo provocava muitos momentos engraçados, mas sobretudo fez-nos cair no goto de muita gente, porque de uma certa maneira nós começámos a simbolizar um género de protesto que estava a crescer naquela altura, que era um protesto de uma geração que era a nossa, e é um bocadinho a que vem a seguir, né? Que era uma geração desiludida com os partidos e com as formas tradicionais de fazer política, e que de repente ali no meio de uma crise sentia a necessidade de se exprimir, e ali nos Homens da Luta viu um bocadinho algo com que se identificava. E nós vestimos esses personagens até ao limite. Até mesmo eu e o meu irmão já estarmos praticamente tipo de burnout. Porque a gente depois houve ali uma série de anos que era programas de televisão. Aí a SIC interessava. Ok? E a SIC abriu-nos tudo, porque na altura interessava. Que havia um que queria privatizar a RTP, portanto a SIC não lhe dava muito interesse. Portanto, Homens da Luta, façam o que quiserem. Eu entrei com putas dentro do Ministério da Economia. Era o deboche e passava a seguir ao telejornal. Portanto, pronto. Enfim. A gente aproveitámos isso tudo ao máximo para o deboche, e havia ressonância, né? E as pessoas aderiam, e a luta. É claro que a utopia levada ao extremo vai-te levar sempre a um beco sem saída, que foi onde eu e o meu irmão chegámos. E chegámos a esse ponto cansadíssimos, e o meu irmão ainda não voltou à comédia. Como também sabe tocar, eu também se soubesse tocar, se calhar não tinha voltado. Mas como não sei tocar nada, tenho que voltar, né? Mas pronto, eu acho que fiz as pazes mais cedo. Acho que o meu irmão ainda vai fazer, porque o meu irmão é muito mais engraçado que eu. O meu irmão sempre foi o gajo engraçado da família, não era eu. Mas eu já fiz estas pazes com a comédia. O meu irmão continua com a música, mas levámos aquilo a um extremo tanto de deboche. Às tantas a gente já nem estava a fazer comédia, a gente já estava a fazer política. A gente já éramos a voz do povo, e aproveitávamos os programas que tínhamos, que aqui na SIC, na Antena 3, cenas nos jornais, os dezenas de concertos que demos, para expressar essa voz, não é? Só que normalmente esses períodos onde é possível esse tipo de output, né? Esse tipo de conteúdo são curtinhos. É sempre assim. Uma pergunta: e financeiramente compensadores? Sim. Durante esse curto período, sim. Na SIC, trabalhei muito aqui na SIC, muitos espetáculos. Porque quando tu vestes uma camisola, sobretudo em alturas politicamente e socialmente mais quentes, por assim dizer, tu quando vestes a camisola amarela, tu tens apoio dos que gostam do amarelo e que não gostam do azul. Exato. E ali naquela altura, a gente com a camisola da contestação, havia muita gente interessada, inclusive a SIC, e eu não tenho problema nenhum em dizer isto, inclusive a SIC, interessada em que se fizesse barulho, porque não estava de acordo com o que se passava no governo. E lembro-me que a SIC abriu-nos a porta quando foi o PSD para o poder. Porque era o PSD que queria privatizar a RTP. O Relvas. E esse período foi o período aqui na SIC onde nós, eu e o meu irmão, tivemos mais abertura para o deboche total. Deboche esse algum que ainda dura hoje nos tribunais. Ok? Portanto, isto às vezes as circunstâncias
criam as oportunidades, né? E eu e o meu irmão, uma coisa a gente não se arrepende, que é de não ter aproveitado as oportunidades que nos deram para o deboche total, estás a perceber? Bem, houve uma coisa que não aconteceu na SIC, que foi quando ganhaste o Festival da durante Canção. os tempos já não vês o teu tio aqui na SIC. Não, repara, houve uma coisa que não aconteceu na SIC, foi quando ganhaste o Festival da Canção com os Homens da Luta. Não, isso foi na RTP. Numa altura em que o Isto foi a festival... altura em que eu fechei ali a porta na RTP. E numa altura... e numa altura em que o Festival da Canção enfrentava uma séria crise de credibilidade. Ainda por cima foi o voto popular que vos colocou lá em cima, se calhar um bocadinho contracorrente com aquela... não sei como é que era na altura a academia, mas... Mesmo assim na academia a gente ficámos a meio, não é? Havia Sim. aquela votação, agora o júri de Viseu, o júri de Trás-os-Montes, o júri de Faro, aqueles júris, Sim, nos júris sim. regionais nós ficámos a meio da tabela. Mas depois o voto popular deu-nos a vitória, não é? Viste-te na altura como uma personagem de um filme onde quiseste participar, onde quiseste interpretar um papel, mas não eras tu que realizavas? Sim. Eu tinha muitas vezes essa sensação, aqui naqueles anos mesmo, 2010, 2011, 2012, 2000, quando a coisa estava mesmo a ferver e os homens de luta estavam no centro do furacão. Sim, a sentir-me que estava no meio de uma cena que era muito maior que nós. Ali no Festival da Canção, aquilo parecia um momento surreal. De repente a gente a ganhar o Festival da Canção, cómicos, comediantes, tudo a assobiar. Tudo a assobiar, uma vergonha. E a gente com a taça na mão, eu e o meu irmão. Mas essas coisas passam tão rápido que só a posteriori é que tu racionalizas. Eu às vezes tinha assim umas pausas onde eu pensava, sobretudo no lado efêmero do que se estava a passar. Eu tinha essa noção. Eu tinha a noção de que, ok, isto é um período curto e isto a gente vai chegar a um momento onde a gente vamos estourar isto, não vai dar mais hipótese. Porque nós já vimos isto acontecer noutras ocasiões. E a cena era tão surreal, sobretudo a existência dos homens da luta. Estes personagens cómicos, né, que vêm numa máquina do tempo e que são debochados, né, e que querem manifestação, apoiam a manifestação, apoiam a crise, viva a crise, com crise a marisco para nós, né? Esse paradoxo que ao mesmo tempo também era muito uma crítica à esquerda. Ou seja, a gente ali fazíamos quase a transversalidade. Eu lembro muito em manifestações que nós participávamos, nos Homens da Luta, eu tinha pessoal do CDS que nos adorava e pessoal também da extrema esquerda dos MRPPs que nos adorava, toda a gente nos adorava. Hoje o âmbito seria um bocadinho mais alargado. Está diferente. O espectro político, tipo, nos últimos 15 anos mudou muito. Não há dia onde não me peçam, sobretudo agora. Agora que estamos outra vez a entrar num período de crise, que se nota, né? Mas mesmo antes, mas agora mais, não há dia onde não me peçam várias vezes os homens da luta. Os homens da luta. E agora é que é os homens da luta, agora é que é os homens da luta, agora é que é os homens da luta, agora é que é os homens da luta. E eu, para esse pessoal, eu digo-lhes que não vai haver regresso dos homens da luta. Pontualmente, se calhar um espetáculo daqui a uns anos, uma coisa, tipo um aniversário de qualquer coisa, pode acontecer, mas tipo, um regresso dos homens da luta à atividade como estavam é impossível, porque primeiro nunca iríamos ter a mesma credibilidade. Nunca, porque foram as próprias circunstâncias que nos criaram a credibilidade. Porque quando chega aquela tal crise de 2008, 2009, 2010, a Troika e não sei o quê, eu e o meu irmão, a gente já tinha os homens da luta desde 2005. As pessoas já nos conheciam. Sim. E então isso deu-nos o privilégio de poder surfar essa onda, estar mesmo no sítio certo, é como no surf, para poderes remar e apanhá-la. Agora não, agora seria apenas oportunista. E outra coisa, que é no âmbito, como está a política nacional, num regresso dos homens da luta, tipo, a atacar o governo e não sei o quê, quem ia beneficiar era o Chega, que é o partido de protesto atualmente. E tu aí estás a traçar um limite do teu próprio humor. Não quero. Exato. Não quero. Não quero fazer. E pedem-me muito. Homens da luta, homens da luta, homens da luta. Pedem-me. Pessoal do Chega. Porque às vezes eu digo assim, mas eu percebo, não é? Claro. Querem agitar, não é? A direita sempre foi... Não te esqueças que os homens da luta, a gente tem ali aquela coisa, ganhamos o Festival da Canção com o Sócrates e tal. Ali todo aquele rebuliço na manifestação do 12 de março de 2011, etc. Tudo isso foi muito apoiado pela direita. O próprio Cavaco, uns dias antes dessa manifestação, diz que os jovens têm que se manifestar. Ou seja, isto quando lhes dá jeito, né? Ora, todos para a rua e não sei o quê. E não nos podemos esquecer que na altura
os homens da luta, ali estávamos nós, no meio da coisa, as manifestações gigantescas e tal, e cai o PS e sobe a direita. E sobe a direita, não é? Vem o PSD e o CDS e a gente ali continua. Foi na altura que a SIC nos chamou, estavam a ver que, ok, isto a gente precisa de ainda mais luta, né? E luta. E eu e o meu irmão caímos de exaustão, né? Já ali no último ano do Passos Coelho, já que o Costa a perfilar-se para vir, e decidimos acabar com o número. E de repente agora volta à esquerda, etc. E agora outra vez estamos em crise, mas é assim, numa lógica de contestação na rua, que os homens da luta dinamizavam muito esse protesto, porque a gente solidarizava-se com toda a gente que protestava, fossem professores, polícias, apanhadores do lixo, enfermeiros, sei lá, o pessoal dos carrosséis, todos eles a gente lá estava a apoiá-los. Hoje em dia, isso ia apoiar a direita e sobretudo a extrema-direita. Porque o panorama político mudou muito por exemplo, desde os últimos 10 anos. Onde hoje em dia eu noto que há um grande vazio à esquerda. O PS está numa posição, para mim, parece muito confortável, se calhar para estar no governo durante vários anos, mais, porque de uma certa maneira secou a esquerda, ou ali com a geringonça, de uma certa maneira secou a esquerda, o PCP sobretudo, mas também o Bloco de Esquerda, nota-se que perderam muitos votos para o PS numa lógica de voto útil, porque de repente criou-se um papão à direita que dá muito jeito ao PS, que está ali no meio, e de repente cresce o papão à direita, o outro partido que supostamente poderia ser alternativa e que sempre foi, que é o PSD, se cresce um bocadinho, não cresce o suficiente para sem chegar ao poder sem o papão, e então o PS diz assim, ai, que eles vêm aí com o papão. Isto é muito confortável. Um regresso dos homens da luta, para mim, eu espero que não aconteça, mas só seria possível com uma chegada do Chega ao poder. Aí talvez fizesse sentido os homens da luta voltarem. Talvez. Mas eu espero que isso não aconteça. Quando dizes chegada ao poder, eventualmente numa coligação. Ou mesmo sendo o partido mais votado, o que eu não sei se no futuro não pode acontecer. Eu não sei se não pode acontecer. Porque é natural sempre haver anticorpos a quem está no poder. Não é? O poder corrompe. Isto é um clássico, não é? E quem está muito tempo no poder corrompe mais, né? E o PS com maiorias absolutas, etc. Pá, os escândalos eles vão-se sabendo, estes favorecimentos, e mete ali a prima, mete ali o tio, mete ali a avó, e este negócio para este negócio para aquele. Ou seja, isto faz parte mesmo do que é a lógica do poder numa sociedade como a nossa. Mas sem alternativa, as pessoas começam a enfurecer-se e a começar a ir para o extremo. E a ir para o extremo. E sobretudo, hoje no extremo temos uma pessoa que é o André Ventura, que é uma pessoa que emana muita... ele é empático. A política hoje em dia é muito o terreno da empatia, da popularidade. Tu vês pelo nosso presidente, o Marcelo, não é? O pessoal gosta do gajo simpático, do gajo que emana ali a boa energia e tal, às vezes mais do que o que diz, do que o conteúdo é a forma, né? E o André Ventura é um gajo que faz isso muito bem. Eu desafio-te a ti e a quem esteja a ouvir, de um dia onde o Ventura esteja na televisão, vocês tirem o som, até vos faz bem aos ouvidos, tirem o som e fiquem só a olhar para a expressão corporal. E ele é um gajo que sabe mexer-se, tem ali uma energia empática, né? Que as pessoas são atraídas por isso. Nesse nível acho que é o melhor dos líderes. E eu vejo-o a crescer e a continuar a crescer. Vamos lá ver até quando. Tu em 2013 foste candidato à Câmara de Cascais. Foi uma coisa a sério? Foi uma catarse para o final dos Homens da Luta. Foi algo que eu quis fazer para assinalar de uma forma simbólica, numa mensagem que eu queria passar, que se calhar muitos não perceberam, mas isso também isso pouco me interessa. Do fim dos Homens da Luta. A gente saímos de personagem e ali a nossa turma fizemos uma candidatura independente à Câmara de Cascais. Tivemos 1000 votos, quase 2% do que foi a votação. E basicamente a mensagem que nós queríamos passar é que o protesto deve desembarcar na democracia.
É esse o sentido que faz. O protesto é útil, é necessário muitas vezes, mas deve desembarcar na expressão democrática. E nós quisemos, de uma certa maneira, assinalar o fim dos Homens da Luta sem muitos vamos acabar, não. Parámos, acabou um programa que tínhamos tido com a SIC, ali um conjunto de 13 programas, ele terminou, a SIC não quis renovar, a gente sabe bem porquê, e nós decidimos, ok, eu e o meu irmão já estávamos muito cansados, vamos meter um ponto final nisto, vamos fazer uma candidatura, candidatámos, tirámos os personagens, criámos uma série de ideias, de propostas, né? E assim foi. Fizemos um jantar, todos, demos todos um abraço uns aos outros e pronto. Até para a próxima. Fazemos agora aqui um valente flashback. Tu, aliás, já afloraste isto um bocadinho no princípio. E eu aqui tenho que dizer que a primeira vez que eu ouço Gel é com o Viola-Me Elétrica, o single do teu álbum. O primeiro single que já estavas no Blitz? Estava. Não, já estava. Espera aí, já estava. Já estava de volta. Já estava Seu de volta. Dinossauro estava de volta. Já tinha estado e já tinha saído. Exatamente. Eu acho que. Isto foi para aí 2000, 2001. O Viola-Me Elétrica 2001, foi assim 2001. tão para trás. Eu achei que tinha sido. Ok. Achei que tinha sido em 2003. Não, 2003 eu lancei o meu álbum, que foi distribuído pela Edel na altura. E aí já tinha outro videoclipe, que era aquele onde eu andava num barco, e depois fiz outro, que era que eu vesti de bombeiro. Ou seja, também como é que o pessoal não se ia rir daquela merda, né? Mas olhando para trás. Mas esse videoclipe, eu lembro que vendi o meu carro para fazer esse videoclipe, pá. Uma fortuna esse videoclipe, custou um bué de dinheiro. Hoje era bastante mais barato. Hoje fazia com isto. Exatamente. Estou com o telemóvel na mão. Aquilo era um travelling aquilo era ali uma viagem. Ou seja, foram vários planos em Lisboa. Mas o que tornou aquilo caro foi porque eu tive a ideia de aquilo era um bocado influenciado na Lista de Schindler. Aquele filme a preto e branco. Mas depois há uma altura onde há uma menina de vermelho que está ali nos comboios. E eu lembrei-me, ou seja, eu queria estar com uma bomba ao peito, que aquilo era contextualizado com o poema. E eu queria que os números da bomba tivessem a vermelho e todo o resto da filmagem é preto e branco. Foram à vontade uns 20 dias para fazer esse efeito em 4 minutos. Era frame a frame. Aí, bem, os editores já com as mãos na cabeça e eu a ver ali o meu dinheiro a ir-se embora a cada hora que passava. O frame mais caro. E depois para fazer aquilo, mandar aquilo e tudo a rir-se. Assim, estes gajos, não há respeito por um artista. E há pouco também disseste, e era aí que eu queria chegar, que na altura em que começas com a visibilidade na música, já estavas nos teus late 20s, digamos assim. Já tinhas 20 e tais. Ou seja, já tinhas uma certa juventude. Quer dizer, não é que a juventude não existisse, não possa existir aos 27, aos 28, mas uma parte importante da juventude. Não era imberbe. Exatamente, uma parte importante da juventude já tinha passado, não é? Aquela pessoa começa a ter as nossas experiências a partir dos 15, 16 anos, não é? Dos 15 aos 16 até essa altura vai uma década. Mas sabes, eu às vezes penso nisso, que é, eu cresci num local onde ninguém da minha família, nem ninguém das famílias que eu conhecia, não havia artistas onde eu morava. Era artista. Para mim, ser artista era uma cena que eu, pronto, ali tinha aquele meu desejo de puto, de cantar, era uma coisa que eu sempre me acompanhou, mas eu nunca pensei que isso pudesse ser possível para mim, na minha vida. Tanto que eu depois comecei a trabalhar aos 19 anos, nos bares, no Bairro Alto. Esse sonho mantinha-se. Eu adorava a música e adorava tipo teatro, meti-me num curso de teatro para fazer qualquer coisita. Lá fiz ali uma outra apresentação na altura, mas eu nem sequer vislumbrava a hipótese de eu poder ser artista. Primeiro porque eu não tocava nada, não sabia nada e queria fazer música. E depois era caro fazer as coisas, ou tinhas uma editora que acreditasse em ti, mas como é que eu podia ter uma editora que acreditasse em mim se eu nem sabia fazer nada? Mas isso não me abandonava. E na altura foram os meus amigos dos Gift, um deles sobretudo o John, que foi meu colega da universidade. Eles na altura fizeram os Gift e na altura eles pronto, também tinham essa oportunidade, né? Que tinham um estúdio deles, criaram, ou seja, eles faziam o seu próprio disco e depois já iam com o disco pronto para as editoras só pedir uma distribuição, ou seja, faziam ali um do it yourself que a mim inspirou-me. Eu quando soube disso contatei o John a ver, não precisas de alguém para trabalhar, de um roadie, mas o meu objetivo era estar perto para poder ter ali o estúdio, né? Para poder ter ajuda para fazer as minhas coisas. E eles ali abriram a porta, a mim e ao meu irmão na altura, e eu ali aproveitei tudo o que pude, né? As pausas para poder ir para o estúdio fazer as minhas músicas. E
pronto, e depois que tive que começar a tomar decisões mesmo, ok, pá, é isto que eu quero, vender o carro para fazer um videoclipe porque eu precisava de visibilidade, etc. E foi isso, ou seja, eu já tinha feito muita coisa, trabalhado em muita coisa, e isso eu comecei a fazer a minha música, eu tinha 26, 27 anos. Mas tinha muito entusiasmo, estás a perceber? Tinha muito entusiasmo e aquilo preenchia-me, sabes? Mesmo que eu ouvisse e achava, isto... Eu tenho sempre um bocadinho essa sensação que o que eu faço não é grande coisa. E pronto, e se calhar é uma visão realista que eu tenho daquilo que eu sou, não é? Eu não sou como é que se diz? Um virtuoso em nada. Eu sou um gajo que tem pica e vontade, estás a perceber? E lata. Sobretudo lata. Eu acho que é a grande mais-valia. E eu ali sentia que de alguma forma... aquilo preenchia-me. Eu estava ali em estúdio e chegava, levava um CD e metia-o no meu carro e caraças, eu existo. E depois aquela desilusão de tudo a rir-se. E lá veio a comédia salvar-me. E lá veio a comédia salvar-me de tal maneira que a comédia me salvou e sobretudo me abriu a oportunidade de fazer música, que ainda hoje eu aproveito, né? De tal maneira que eu ganhei o Festival da Canção. Só a comédia é uma arte maravilhosa, realmente. Isto é tipo como ir de Lisboa a Porto, dando uma volta pela, sei lá, por Espanha, não é? É a comédia, e hoje em dia vê-se tanta gente a aderir à comédia, tanto a ver como também a fazer, porque a comédia realmente é esse terreno do sonho. A música também, a arte é toda, mas a comédia eu acho que é mais ainda, porque a comédia é tão simples de fazer, sabes? Tu podes fazer comédia com tão pouco. Basta uma ideia e basta-te um bocadinho de lata para levares e enfrentares o ridículo de seres tu olha, aqui estou eu a fazer esta merda. E hoje em dia, então, com a hipótese de tu fazeres uma cena, eu agora gravar aqui qualquer coisa e de repente mandar e as pessoas verem. E a comédia realmente é uma arte maravilhosa nesse aspecto, na possibilidade que dá de tu não saberes fazer nada e mesmo assim conseguires ter uma expressão artística que faça ressonância nas pessoas e depois chegares à rua e tens as pessoas a dizer a curto bué o que tu fazes, e às vezes merdas que tu estás lá, devaneios, sem sequer, porque eu na altura na cena da música eu pensava muito da minha música, o que ela representa, e escrevia, o sentimento, mas de repente a comédia mandou-me cá para baixo e disse assim, tem calma com isso, mano. Se é só aquilo, se é só o maluquinho que tu és, muito bom. Falemos agora um bocadinho da música que te moldou. Eu lendo algumas coisas para trás, percebi que tu eras um enorme fã do Chico Buarque. Sou um grande fã do Chico. Sou um grande fã de música brasileira. Sou um grande fã de música brasileira, desde o Chico ao Milton, ao Caetano, cenas mais antigas, ao Cartola, Nelson Cavaquinho. Ainda por cima, hoje em dia, com o Spotify é uma maravilha que a gente pode ouvir tudo. Cenas que a gente conhecia, a Clementina de Jesus, toda aquela música antiga brasileira, adoro tudo. Gosto muito também de música africana, Afrobeat, Fela, música da África do Sul, Miranda Makeba, todos esses, Hugo Masekela. Gosto muito. Eu cresci com o rock. O meu pai era um fã do rock e, portanto, eu e o meu irmão, a gente crescemos com o rock e eu ainda gosto de rock. Só que houve ali uma altura na minha vida, e há já 20 anos, 20 e tal anos, onde de repente o rock parece que começou a tornar-se todo um bocadinho déjà vu, né? Ok, isto parece isto parece aquilo. E foi nessa altura que eu comecei a ouvir muito outros estilos de música de outros hemisférios, que de uma certa maneira ainda carregavam ali aquela cena que eu gostava no rock, que era haver ali um sentido de surpresa, de repente algo novo, né? E então isso descobri muito na música brasileira, na música africana, música de leste, da antiga Jugoslávia, música nórdica. Eu hoje em dia procuro sempre um bocadinho essa frescura, né? De repente ouvir ali alguma coisa, um que eu já vi várias vezes cá em Portugal, mas que me divirte sempre, que é o Omar Suleiman da Síria. De repente é assim um género de tecno-sírio. Eu gosto desse tipo de misturas e ando sempre atento às coisas que se passam e que cá vem, infelizmente hoje em dia são muitas, de mais exóticas, né? Eu tenho ouvido, embora goste ainda, continuo a gostar de rock, mas realmente onde me tenho divertido mais é assim em espetáculos e ouvir música mais exótica, né? De repente inesperada, e às vezes nem preciso perceber nada do que eles dizem, estás a perceber? Às vezes não interessa, mas da sonoridade, né?
Por exemplo, sem querendo sair do rock, tens o rock da Anatólia, aquele rock da Turquia, que é muito interessante. Sim, já tenho ouvido também umas cenas dessas. E algumas coisas desembocaram depois nos anos 80 com sintetizadores, o que a coisa também ficou. Sem dúvida. E ali aquela cena da Bulgária, as vozes búlgaras. Aquela, às vezes música mais folk, né? Tradicional de vários sítios. E sobretudo hoje em dia com as novas tecnologias, está bem que pagam um pouco aos músicos, é verdade. E eu também lá estou, sei bem disso, né? É verdade que os Spotifys da vida são migalhas que mandam. É claro que as editoras ganham muito porque vendem em pacote, mas um gajo que seja independente ali não leva quase nada. Mas enquanto ouvinte é uma maravilha. Sim. Enquanto ouvinte, eu lembro de ser miúdo. Eu sou de uma família que não era rica, nem nada que se parecesse, antes pelo contrário. Sim, tipo, comprava um CD de 3 em 3 meses. Já era uma coisa. Um gajo comprar um CD, se eu comprasse 3, 4 discos por ano, sim, era um bom ano. E se não gostasses, tinhas que passar a gostar. Ouvias aquilo às vezes suficientes. E às vezes ir à loja, davam-te um cheque disco. Eu tinha tantas vezes este dilema. Lá ia eu para o centro comercial Cauê em Odivelas com o meu cheque disco e escolher. Era umas 2 horas. Já o gajo da loja já nem podia olhar para mim. Eu assim, deixa-me lá ouvir este outra vez. Este, este. E pá. E depois reduzia-se a escolha final a 3. E qual destes 3? Ou vou levar os Clash, ou levo este dos Pixies, ou levo este novo dos AC/DC. Vinha cá fora, respirar, que eu vou levar hoje em dia. Mas eu acho que também disso, de uma certa maneira, trazia uma ligação mais emocional à música. Eu hoje em dia acho que se perdeu, sobretudo nas gerações mais novas. Perdeu-se que se calhar aquilo que a nossa geração tinha. Um gajo tinha um disco, um gajo ouvia até à exaustão, até gastar mesmo, e via o livrinho com as letras da todos música, os pormenores, mesmo os agradecimentos. Exato. Tu só tinhas aquele objeto e ouvias, e às vezes, que é uma coisa que hoje em dia já não se passa, ouvias até gostares. Exatamente, era aquilo que eu estava a dizer há pouco, sim. De que remédio tinhas se... Eu lembro vários discos da coleção do meu pai e do meu tio, que morava ali ao pé de nós, que também tinha alguns discos. Por exemplo, Lou Reed. Eu lembro deles terem lá algum Lou Reed, e eu aquilo ao princípio não me entrava, e depois com a insistência, estás a ver? Com a insistência entranhava-se, estás a perceber? E todos exemplos, né? E hoje em dia nós temos as coisas 10, 15 segundos, não, já. Pois, sim. Já foste, já não tens outra hipótese. Já vem mais 35 mil coisas novas. Chegamos agora ao momento no posto emissor em que falamos dos temas da semana. Eu acho que é inevitável assinalarmos que esta sexta-feira sai o primeiro álbum dos Rolling Stones em quase 20 anos, chama-se Hackney Diamonds, e segundo consta é bem bom. O Rui Miguel Abreu já o ouviu e termina assim a crítica que já pode ler no site da Blitz. Os Rolling Stones de 2023 sabem que habitam o mundo que eles mesmos ajudaram a criar, um mundo transformado pelo rock and roll, e têm consciência do quão valiosas são as joias que ofereceram a esse mesmo mundo. Pedras preciosas embrulhadas em eletricidade e reverência, algum escárnio e excitação daquela que se sente sobretudo debaixo da cintura. Quer dizer, tendo em conta que estamos a falar de cavalheiros, alguns deles já octogenários. Em Hackney Diamonds o jeito está intacto, quem diria, diz o Rui Miguel Abreu. Já os Stones são a banda da vida de muita gente. Tu há pouco dizias que até imitavas o Mick Jagger. Quem é que estava nos teus pósteres no quarto da adolescência? Se é que tinhas pósteres? Tinha. Tinhas um artista preferido? É aquelas pessoas que diziam assim: eu era completamente vidrado. Eu na adolescência era Jim Morrison. Jim Morrison dos Doors. Eu lembro do meu pai uma vez dizer assim: este é que era o melhor vocalista. E aquilo ali, era. Vou lá ouvir isto. E então eu tinha ali coisas miúdas, né? Na adolescência, uma coisa de Jim Morrison. Depois saiu o filme, 91, saiu o mito da geração, não é? Apanhou-me ali com 16, 17 anos. O Val Kilmer. Caraças, grande filme. E a banda sonora, etc. Mas o meu pai era Rolling Stones. Rolling Stones era a banda do meu pai. Eu fui ver com ele o primeiro espetáculo, 90, salvo erro, Urban Jungle Tour em Alvalade. Sim. Eu lembro de ser puto, ver ali aqueles cotas, tudo a fumar ganzas. Eu assim, com caraças, que é isto? Este cheiro é eucalipto. E ver freaks, né? Eu vinha de Odivelas, onde era tudo uma coisa muito classe operária, né?
e de repente ali em Alvalade eu via cotas com cabelo comprido, havia freaks, estás a perceber? Isso, aquilo para mim foi uma revelação de um mundo novo. E já pensaste numa coisa, os Stones na altura tinham a idade que nós temos hoje, mais ou menos. Mais novos, se calhar até, né? 90 deviam ter ali, estavam nos 40, né? Eu há uns dias li um artigo, foi partilhado pelo GNR na página oficial, que era sobre aquele concerto que eles deram na Alameda em 1990. Sim, eu estive lá nesse espetáculo. E já não me lembro quem é que escrevia, que dizia que aquela euforia só era na altura compatibilizada com artistas estrangeiros que viessem a Portugal, e dava o exemplo dos Stones e da velhinha Tina Turner, a avózinha Tina Turner. Fui fazer as contas, a Tina Turner na altura tinha 51 anos, portanto, e nós já tínhamos uma percepção. A Tina Turner não vi, mas vi o David Bowie Sim. em Alvalade. Espetáculo também muito bom. E eu na altura também o Bowie era assim aquela coisa que não era bem rock, eu achava assim aquilo um bocado meio pop, mas Sim. eu lembro nesse espetáculo ficar impressionado com o gajo e ouvi muita coisa que não conhecia. E lembro-me de ver também o Paul Simon, espetáculos muito bom. Na altura acho que foi quando ele tinha lançado o Graceland, salvo erro. Terá sido uns anos depois, porque Sim, mas- o Graceland é de 86. É, se mas não me eu engano. lembro dele que tocava Sim, várias sim, músicas sim, do sim, sim, Graceland. sim. E era uma emoção ir aos espetáculos. Eu lembro de ver o Reed no Coliseu, os Nirvana Em em Cascais, Cascais, sim. Pearl Jam, Sonic Youth no Campo Pequeno, Pixies no Coliseu, abateu-se o palco no meio. Uhum. Aí, bem, o Coliseu todo podre. O mosh, uma Sim, parte porque grande, aquilo foi depois- abaixo. O pessoal de repente estavas assim, desceste meio metro. Assim um buraco. O Coliseu depois Sarmudo. levou umas obras, salvo erro, E depois de... Portugal tinha uma energia, isso também se perdeu. Tinha uma energia, os espetáculos tinham uma energia, como havia poucos, havia uma cena de excitação nos espetáculos e sentia-se no público. uma sede grande. Aí bem tudo aos Eu- saltos e não sei o quê. Não sei se já viste um vídeo creio que do primeiro Super Bowl ou o segundo Super Bowl Super Rock no passeio, não era de Algés, era de Alcântara. Sim. E que estão os Morphine, os norte-americanos, Sim. em palco, e o Mark Sandman sabia falar um bocadinho de português porque ele tinha estado no Brasil. E tens uma banda que tinha acabado de lançar o segundo álbum, era pouco conhecida. Tens o povo todo a gritar pelo nome da banda. Completamente. Epá, e coisas que hoje em dia só consegues com mega fenómenos, não é? Completamente. Eu lembro, e eu acontecia-me tipo, imagina, Cure. Eu lembro de ir ver Cure Alvalade com o meu pai. Um companheiro era sempre muito o meu pai, mesmo que ele não gostasse, íamos os dois. E eu lembro de ir ver Cure Alvalade. E eu, tipo, 2 semanas antes andava a ouvir Cure incessantemente para estudar as músicas, estás a ver? Para não ser apanhado, desprevenido, para poder cantar, né? Acompanhar. Ou seja, havia essa cena, né? De umas semanas antes do espetáculo, estavas-te a preparar para o espetáculo, a ouvir incessantemente, a ensaiar, né? No meu caso, mesmo a encenar. E eu lembro nesse espetáculo. Não era para ver os One Direction, mas era para ver os Cure, Não, mas eu lembro nesse espetáculo dos Cure. Os Cure, foi aquela fase deles até do Disintegration, que era assim uma coisa mais introspectiva, Sim. mais melancólica, né? Mais E o meu atmosférica, pai, sim. que era um gajo do rock, e eu lembro do meu pai ter estado o espetáculo todo ao meu lado a dizer: pá, isto é uma grande merda, pá. Isto é uma merda, pá. Olha para isto. Isto é para dormir, ok, ó pai. Não, e a própria crítica da altura, eu também passei os olhos por ela com curiosidade. Já dava conta de uma banda acabada. Era, não. Os que já tinham sido, já tinha. Já estavam com os pés para a cova. Ainda há poucos anos ele veio ali ao Alive dar mais 3 horas de espetáculo. Bem sei. Ali bem tim, não se calava o homem. On a night when flowers didn't suit my shoes, after a week of flunking back in school, the lowest head in the crowd that night, just apprentices that was keeping out of the fight. Vamos falar agora dos concertos que aí vêm. Os próximos dias são verdadeiramente preenchidos no que é concertos, no que é espetáculos ao vivo em Portugal. Desde respeito, Jorge Palma atua dias 19 e 20 no Teatro Tivoli em Lisboa, ainda há 19, o dia em que estamos a gravar este posto emissor e o dia em que também podemos ouvi-lo. Temos Mayra Andrade no Coliseu do Porto, dias 20 e 21 há Rock à Moda do Porto no Superboc Arena, Pavilhão Rosa Mota, um cartaz que tem nomes da Invicta e não só. Pedro Brunhosa, tão importante no fim do cavaquismo, Pedro Brunhosa. Sim. Também surfou bem aquilo. O Buzinão e o Talvez. Já Fumega, Trabalhadores do Comércio, Uma Morta, Clã e Táxi. Dia 20 o Casino de Estoril recebe os Dexys, a banda inglesa de Gino e Kaimon Eileen, que nos anos 80 era conhecida por Dexys Midnight Runners. Pode aliás ler no site da Blitz uma entrevista com o mentor e líder Kevin Rowland.
Rui Veloso, dia 21, no Multiusos de Guimarães. O Spiel de John Lydon sobem ao palco do Heart Club no Porto, dia 24. E do Lisboa ao vivo na capital, no dia 25. E quem quer sal grosso, mete a mão no ar. Quero sal grosso. Quero sal grosso. Quero sal grosso. Quero sal grosso. Chegamos ao final de mais um Posto Emissor. Muito obrigado ao Gel por ter estado connosco. Obrigado, eu. Eu sou o Luís Guerra. Os temas de abertura e conclusão são da autoria de Legendary Tiger Man e a sonoplastia e edição multimédia esteve a cargo do sempre atento e diligente João Luís Amorim. Cumprindo uma tradição inquebrável, terminamos com uma breve leitura à escolha do nosso convidado. Eu não faço ideia do que é, porque ainda não me disseste, Gel, o que é que nos faz ler? Trago-te um poema do século XIII, que é o poema que abre a antologia de poesia erótico-satírica portuguesa, galaico-portuguesa, da Natália Correia, que faz 100 anos do seu nascimento. É um poema que eu trouxe um bocadinho para justificar algo que é uma teoria que eu tenho, que é que o Kim Barreiros, para mim, é o herdeiro mais puro, por assim dizer, daquilo que é a tradição satírica portuguesa. Eu considero o Kim Barreiros um músico, como é óbvio, mas também um comediante. Okay? Eu acho que parte do que o Kim Barreiros faz e daquela tradição, sobretudo do Minho, onde isso está mais vivo com as cantigas ao desafio e tal, aquilo tem ali muito de comédia. E então, para nós vermos um bocadinho esta origem, né, satírica que está muito no nosso povo, né? Eu trago este poema de um Martim Soares, chamava-se assim o poeta, e que se chama Pedro Rodrigues da Vossa Mulher, que é um poema que ele dedica a um nobre, e que assim vai. Isto é ou seja, a versão que a Natália editou para o seu livro já é uma edição com um português corrente, por assim dizer, não com o galaico português ou galaico lusitano, não sei como é que isso se chamava, do século XIII. E então assim vai. Pedro Rodrigues, da vossa mulher não acrediteis no mal que vos digam. Tenho eu a certeza que muito vos quer. Quem tal não disser quer fazer intriga. Sabei que outro dia, enquanto eu a fodia, enquanto gozava pelo que dizia, muito me mostrava que era vossa amiga. Se vos deu o céu mulher tão leal, que vos não agaste qualquer picardia, pois mente quem dela vos disser mal. Sabei que lhe ouvi jurar no outro dia, que vos estimava mais do que a ninguém, e para mostrar quanto vos quer bem, fodendo comigo assim me dizia: